Prezadas irmãs, prezados irmãos, jovens de todas as idades, que Jesus, o amigo e benfeitor de nossas vidas, continue a nos envolver na sua paz. É uma alegria muito grande retornar à casa de João de Freitas, essa fundação extraordinária que é uma referência no movimento espírita de Juiz de Fora, não só pela equipe de fundadores, como por todos aqueles que desde a sua fundação vêm dando a sua vida ou da sua vida para os propósitos que a instituição se dedica, que é a divulgação da doutrina espírita e o amparo àquelas criaturas irmãs nossas na terceira idade ou na melhor idade, como é chamada hoje, que necessitam deste aconchego que o Espiritismo e a nossa fraternidade pode proporcionar. As manhãs de domingo são para todos nós uma oportunidade extraordinária de abrir os horizontes da nossa mente para diversas finalidades. Particularmente, utilizo esse tempo para caminhadas na universidade. Gosto muito aos domingos pela manhã de caminhar. Tanto assim que estou já inscrito, eu, minha filha e meu filho, para participarmos da corrida caminhada rústica que vai ter na universidade no domingo, dia 13 de maio. É isso? Caminhar, transpirar, tomar sol, garante-nos qualidade de vida e também possibilidades de fazermos do nosso tempo um melhor aproveitamento. Também é utilizado pelos nossos irmãos do catolicismo, pelos nossos irmãos das igrejas protestantes, para a visita ao templo. E o templo para eles é um local de oração, onde buscam, através da missa, através das práticas de cada uma das igrejas protestantes, ter um contato com Deus. Para nós espíritas, temos em Juiz de Fora, felizmente, a oportunidade não só desta reunião, mas neste exato momento está acontecendo no Grupo Garcia uma outra reunião e deve ter mais. Eurípides Passanufo. Aonde? Eurípides Passanufo, no bairro Santa Teresa, onde eu vou estar falando agora também em maio, também reunião, e provavelmente outros grupos devem estar com essa tarefa. Na FEAC, nós aos domingos temos atividades externas. Uma vez por mês, a nossa equipe visita a colônia de Rancenianos, que fica no município de Tocantins, divisa com o Bar, mensalmente, um trabalho que Kátia e eu iniciamos há muitos anos atrás e os companheiros levam adiante. A nossa juventude deve estar em campo, a nossa mocidade, fazendo o trabalho da campanha do quilo. E também é a oportunidade de visitas ao HU, às Concert e outras instituições mais. Já que estamos aqui nesta manhã extraordinária do mês de abril, vamos aproveitar o nosso tempo no propósito que nos traz. Estamos numa casa espírita, estamos numa reunião espírita, e a maioria de nós ainda trazemos no nosso psiquismo uma série de atavismos de outras religiões. Quer ver? Vamos fazer uma enquete. Quem aqui nasceu em lar espírita? Levanta a mão. 1, 2, 3, 4. Os demais nascemos em outras correntes da religião, da filosofia, da ciência. Eu, particularmente, sem querer fazer autobiografia, nasci num lar católico. Minhas avós, muito religiosas, muito beatas, mas cheias de manias, de padrões de crenças equivocadas. A mãe da minha mãe, que era a mãe adotiva, a mãe natural da minha mãe, a minha avó materna, desencarnou quando mamãe estava com 1 ano e meio. Ela teve uma outra gestação logo em seguida, gêmeas, e veio ela e uma das gêmeas a desencarnar logo depois do parto. Aqui sobreviveu, está em Miraí até hoje. A mãe adotiva da minha mãe, vó Iracema, era uma pessoa de padrões de crenças muito complexos, muito fechados. A mãe do meu pai, igual a Dona Zuzu,
foi também parteira durante mais de 40 anos. Além de parteira, era benzedeira, benzia de mal olhado, vento virado, espinhela caída, essas coisas que estão indo embora e que estamos perdendo, este tipo de médiuns de cura natural, sem ter passado pela doutrina espírita. Minha avó mexia com plantas medicinais, fazia as famosas garrafadas, que também estão fugindo da nossa cultura e que ajudaram muita gente. Ela era tantoeira, benzedeira, garrafeira, parteira, que eu falava que só faltava ser macumbeira. E ela dizia: eu não sou macumbeira, eu sou boacumbeira, porque má eu não sou, então tento ser boacumbeira. Minha avó paterna tinha um padrão de crenças de mente aberta. Vou dar um exemplo. Se entrasse um beija-flor voando na casa da minha avó materna, em Miraí, mãe de uma mãe, minha avó pegava de vassoura e tinha que pôr o beija-flor para fora de casa de qualquer jeito, porque beija-flor dentro de casa é sinal de notícia ruim, vai morrer alguém. E ela acreditava que dando umas vassouradas no coitado do beija-flor, ficava livre da influência negativa. A mãe do meu pai, minha avó paterna, vó Chica, a que tinha a mente aberta, entrava um beija-flor pela janela ou pela porta, ela batia a palma e dizia: Deus seja louvado, que maravilha, notícia boa, vai chegar a visita agradável. E eu pergunto para vocês, o que o beija-flor tem a ver com qualquer uma dessas situações? Todo mundo conhece beija-flor, ele está voando, ele dá aquela arrancada e para, e às vezes entra onde não deve, é só isso. Mas cada um era assim. A mãe da minha mãe, se tropeçasse, credo em cruz, é um tinhoso. A mãe da minha mãe, a mãe do meu pai, se tropeçasse, dizia: vó Chica, que até ela se chamava de vó Chica. Vó Chica, olha onde pisa. E assim, só para dar exemplo. Eu pergunto, e você? Como é seu padrão de crenças? Viemos de família católica? Aos 6 anos, imbuído daquela religiosidade na família, a casa de ambas as avós eram cheias de santo para tudo quanto era lado, e debaixo do santo levantava, tinha um pano roxo, que era na Semana Santa para cobrir o santo. Eu cresci nesse clima, é isso? E aí vinha a Semana Santa cobrir o santo. Sexta-feira da Paixão não podia varrer casa, de cabelo, mexer com tesoura, com nada disso. O meu avô, Braz Falcone, Biagio Falcone, veio da Itália, da região de Salerno. Era italiano, sapateiro, celeiro, artesão e era cigano. No Brasil, dizer-se descendente de cigano é algo que incomoda, porque cigano rouba criança, cigano é ladrão, cigano é sem vergonha. E nós vamos ver que Juscelino Kubitschek era descendente de cigano. Não é a raça que põe a criatura nessa, naquela condição. Senão teríamos que execrar os alemães ou os austríacos, porque nem alemão Hitler era austríaco. E não é isso que acontece. Hoje vemos o povo austríaco e o povo alemão deixando as suas marcas na história tranquilamente. Aos 6 anos fui ser coroinha com o padre João Batista Vercati. E com o padre João Batista Vercati eu aprendi a missa em latim. Gente, eu sou do tempo que missa era rezada em latim. Eu não sabia o que estava falando, mas cantava aquela ladainha: Agnus Dei, morde pecado adum. O que era? Até hoje eu não sei, mas eu falava. Ele falava e a gente repetia. Vem João 23 e acaba com essa ladainha. O tempo passou e eu comecei a apertar o padre João, porque eu via coisas que ninguém via. Eu era o perturbado da família, ainda bem que estava nas barras da saia do padre. Eu via sombras saindo da parede, na hora da missa eu via um monte de coisa. Eu via gente que já morreu na fila para tomar hóstia. E via mãos invisíveis aos olhos dos outros que davam uma hóstia consagrada para aquela velha viada, para aqueles velhos viados que já tinham morrido, que eu tinha ido no enterro, eu tinha visto no caixão. Vocês imaginam só a confusão. E eu comecei: Padre João, porque se Deus é bom, por que tem pobre e tem rico? Por que tem feio e tem bonito? Por que tem inteligente
E naquela época tinha o pessoal que era doido. De repente, lua cheia, doidava, meia dúzia, Astolfo Dutra. E tinha que amarrar, pôr no carro, levar para Barbacena, aquele negócio, tomava choque, eletrochoque, voltava. É vetado para daí a pouco ter nova crise. Por que tem gente que fica louca e tem gente que é de uma inteligência extraordinária? E o Padre João começou a ficar apertado com as minhas perguntas. E começou a me dizer que aquilo era dogma. Era dogma de Deus. Mas eu quero saber a resposta. Mas para saber a resposta tem que ser padre. Eu disse, arruma minha vaga no seminário. Foi uma festa. Foi uma festa. Astolfo Dutra já tinha vários filhos de Astolfo Dutra. Eu sou de New York, Astolfo Dutra seguiu. É isso? Astolfo Dutra já tinham vários jovens que eram padres. Uma cidade de origem italiana, muita gente viaja. E foi tudo, começou a preparar um enxoval para ir para o seminário. Um batedor de sola da oficina do meu avô, Fernando Valentim de Andrade, perguntou para mim, Armandinho, porque lá eu sou Armandinho, aqui eu sou Falcone. Meu pai Armando Falcone, eu Armando Falcone filho, virei Armandinho. Meu filho Armando Falcone neto virou Dinho. O próximo, se for Armando Falcone bisneto, vai ser só D. Ou é muita criatividade ou é falta de opção. Gente, o batedor de sola virou para mim e perguntou, o que leva um moleque de 11 anos querer ser padre? Eu disse, tudo que eu pergunto, o Padre João, ele fala que é dogma. Você sabe que eu não aceito coisa pela metade, eu quero saber as respostas. Ele disse, se eu for para o seminário, eu vou saber a resposta, eu vou. Ele disse, quais são suas perguntas? E eu que as trazia na ponta da língua, sapequei. Quando eu sapequei, Maria Luísa, o homem foi respondendo uma por uma, como se fosse uma luva feita sob medida para minha mão. O corpo tinha 11 anos, mas a cabeça estava na frente. Um parafuso a mais, um parafuso a menos, eu não sei como é que é o negócio. E ele começou a responder. Quando ele respondeu a terceira pergunta, ele disse, faça a quarta. Eu disse, não, pai, você é casado, tem filhos, sua filha é da minha sala, você não é padre, como é que você sabe as respostas disso? Ele disse, pergunte que no final eu te conto. E eu fiz e devo ter inventado mais uma meia dúzia de improviso. E o homem respondeu tudo. No final eu falei, Fernando Valentim de Andrade, como é que o senhor sabe a resposta dessas perguntas? Ele disse, muito fácil, eu sou espírita.